Quem é que já cantou uma letra de música errada sem perceber? Fotografias recortadas em jornais de folhas, Hollywood. Tudo que Deus criou pensando em você. Fez farinha láctea, fez os dinossauros. Jogue suas mãos para o céu e a cabeça se acaso tiver. A gente canta errado porque a gente está no automático e não percebe o nosso engano. E é exatamente sobre isso que eu falo, sobre a vida no automático. O que é viver no automático? Uma palavra meio batida. É a gente vivendo sem perceber enganos que a gente comete toda hora. Vocês vieram para cá dirigindo. E talvez vieram dirigindo pensando em outras coisas. Porque você dirige no automático, sem perceber que você está dirigindo. E legal. Quando você está dirigindo na estrada, você já deu seta para fazer a curva? Eu já. Então, é um automático inofensivo, né? Você só está avisando o óbvio, mas beleza. Agora, preste atenção em mim. Existem automáticos que interferem diretamente na nossa vida. Que afetam as nossas relações, o nosso trabalho, a nossa saúde emocional. E esses a gente não pode ignorar. Eu costumo dizer que eu posso até dirigir sem perceber que eu estou dirigindo. Mas eu não posso viver sem perceber que eu estou vivendo. Do que você está falando, Natan? Que nós vemos a realidade de modo distorcido. Eu estou dizendo que todo mundo aqui, inclusive eu, não enxerga as coisas como elas são. E eu vou provar isso de várias formas para vocês, porque a gente tem certeza que sabe do que está acontecendo. Ok? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu queria voltar nas letras de música errada. Quem consegue imaginar que música que é essa? São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. Mais fácil apedrejar japonês em braille. Mas qual é a questão? A gente canta a letra de música errado, achando que está certo, e a gente cria uma lógica para dizer que a nossa letra está certa. Sei lá, eu perguntava tudo em holandês, né? Tudo em holandês deve ser uma homenagem à colônia holandesa no Brasil. A gente pensa numa justificativa. A mãe de uma amiga minha, ela cantava errado a música do Vitor e Léo. Ela cantava assim, ó. Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa. E ela dizia, choveu no caminho do meu sertão. E a filha falava assim, mãe, não é choveu no caminho do meu sertão, é sou eu no caminho do meu sertão. E ela dizia para a filha assim, não é choveu, sabe por quê? Porque quando chove, o sapo volta para a lagoa. Percebem o que ela fez? Ela estava errada, ela estava entendendo a realidade de um modo enganado, mas ela criou uma lógica para ela ter certeza de que ela estava certa. E a gente faz isso toda hora, não com a música, com a vida. A gente acha que entendeu o que está acontecendo. E a gente tem certeza, mas às vezes nós vivemos certezas que existem só dentro de nós. E eu vou me expor dando um exemplo meu. Vamos lá. 12 anos atrás eu estava na academia da NEA, onde eu treino até hoje, e eu estava lá fazendo meu treino normal. Tranquilo, eu sou um cara normal de academia, não fico puxando um monte de peso. E aí chegou perto de mim aqueles caras de academia. E ele chegou assim pra mim, e aí, já terminou? E eu senti um desdém. Gente, eu senti que ele olhou, ele me desdenhou. Eu falei, terminei. Saí, ele botou 50 quilos de cada lado. E eu saí dali assim, ó. Babaca. Deve ser esses bobão de academia que só treina, não faz mais nada da vida. Pelo menos eu tenho mestrado. Eu falei isso. E depois daquele dia, todo dia que ele olhava para mim, parênteses, vou fazer uma pergunta, não respondo. Por que ele olhava para mim? Porque ele tem olho e olha para todo mundo. Então ele também olhava para mim. Só isso.
Mas quando ele olhava para mim, eu dizia assim, ah lá o babaca da academia tirando sarro de mim. E eu comecei a criar uma animosidade com ele, um ranço. Quando eu começo a estudar isso, quando eu começo a fazer minha terapia, um dia eu estou lá na academia vivendo a mesma realidade e eu falei, Natan, será que não faz um tempo que você está vivendo uma hora do seu dia uma realidade, uma nuvem fictícia que pode nem estar acontecendo? E aí eu fiz o que eu devia ter feito antes. Dei uma chance para a realidade. Vamos ver como é que é. E eu puxei papo com ele. Resumindo, cara, gente boa. Me deu umas receitas de frango com batata doce, me ensinou a fazer uns exercícios. E ele tinha mestrado em educação física. Gente, dado esse exemplo real, quando eu estava escrevendo meu livro sobre relacionamentos, eu escrevi essa frase, que fala exatamente sobre isso. O mundo no automático é um grande mal-entendido. A gente, sem perceber os enganos que nós mesmos cometemos, a gente vive uma conversa em que ninguém entende ninguém, uma realidade que ninguém percebe nada. Será que só eu estou enxergando isso? Pois é. Às vezes é só você que está enxergando. Cada um tem um jeito único de distorcer a realidade e a gente afirma frases equivocadas. Já sei qual é a do fulano. Ah, isso aí não vai dar certo. Eu tenho o dedo podre. Ah, todo mundo está bem, menos eu. Nós sofremos, nós padecemos e muitas vezes nós adoecemos porque a gente não percebe isso que acontece na nossa vida. Tá, Natan, você me convenceu de que a gente distorce a realidade. Então o que é que a gente faz? Como é que a gente sai disso? Porque isso parece inerente ao ser humano. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Se você reparar bem nesse rinoceronte, ele tem uma característica. Se você reparar o olhar sedutor dele, ele é estrábico. Além dele ter um chifre que distorce a realidade, ele é ensimesmado. Ele é a referência, ele não consegue olhar o entorno. Então ele se pauta pelo que ele vê e o mundo é bom ou mal de acordo com o que se aproxima dele. Como é que esse rinoceronte pode ser menos enviesado? O primeiro passo é abrir a visão dele. É aprender com a riqueza das diferenças. Só que isso é muito difícil de fazer. Por que esse movimento empático de sair do meu lugar e tentar entender como o outro funciona é tão difícil de fazer na prática? Ele é antinatural. Ele vai contra o nosso narcisismo. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Quando eu te vi, não me vi. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Como eu não me vi, você é feio. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Isso tem que ter intencionalidade. O movimento de empatia, a primeira reação nossa sempre é negar o diferente. Por mais que você seja bonzinho, cristão, o nosso primeiro passo sempre vai ser negar o diferente, mas a gente precisa ter intencionalidade para entender isso. E isso expande nossa visão de mundo.